Quero saudar a igreja com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Abra comigo a sua Bíblia em Josué, capítulo de número 1. Nesses dias que eu estarei com os irmãos aqui, nós vamos estudar 4 textos do livro de Josué. Antes de fazer a leitura, eu quero trazer aos irmãos um abraço da Igreja Presbiteriana de Anápolis. Vocês conhecem o Niltinho, pastor Lucas Taub, pastor Samuel, e eu estou muito feliz de estar aqui com vocês pela primeira vez. Não estou em Rondônia pela primeira vez, eu vou contar aqui minha história com esse estado, mas para mim é muito significativo estar aqui com vocês, porque aqui nesse templo, em 1991, meu tio Samuel Quintino foi ordenado ao pastorado e ele teve um frutífero ministério aqui na região. Eu quero compartilhar com vocês um pouquinho dessa história durante o sermão, mas para mim é muito simbólico estar aqui com vocês nessa ocasião tão festiva. Nós vamos ler juntos Josué, capítulo de número 1. Nessa noite nós vamos meditar no verso de 1 a 9. Acompanhe, mesmo que em silêncio, a leitura da palavra do Senhor. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés, desde o deserto e o Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o mar grande, para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da sua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra, que sob juramento prometi dar aos seus pais. Tão somente sê forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Essa é a palavra do Senhor. Feche os seus olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor, nós bendizemos o teu nome, gratos ao Senhor pela tua palavra, porque é ela que tem sustentado o teu povo através dos tempos. E nós clamamos que nessa noite o Senhor edifique o nosso coração ainda mais pela tua palavra registrada nesse texto. Nós oramos assim, com esperança, com fé, com alegria, em nome de Jesus. Amém. O ano era de 1984. Muitos de vocês não tinham nem nascido, nem eu. Eu ia nascer só no meu ano seguinte. Mas um casal saiu lá de Franca para se mudar aqui para Rondônia. Samuel Quintino e Darcy. Eles não tinham filhos ainda e pastor Samuel nem tinha sido ordenado pastor ainda. Ele veio para trabalhar como evangelista da Junta de Missões no campo de Ouro Preto do Oeste. Não havia nenhuma igreja plantada naquela cidade. E aí o presbitério iniciou uma congregação presbiterial, o que hoje é a primeira igreja de Ouro Preto. E
Esse casal ficou lá naquela cidade de 85 até 89. Lá eles começaram um trabalho de um ponto de pregação, que hoje é a segunda igreja de Ouro Preto. E depois de lá, eles se mudaram e foram para Porto Velho. Ficaram em Porto Velho durante um tempo, até 93. No final de 1993, eles se mudaram novamente, agora para Ji-Paraná. Lá em Ji-Paraná, o pastor Samuel já era pastor, porque nessa época, o estado de Rondônia todo era um único presbitério. O desdobramento aconteceu nessa igreja aqui, no ano de 1993, se eu não estou enganado. Os irmãos me perdoem o engano. Mas, como eu disse no início, ele foi ordenado aqui, nessa igreja, numa reunião do presbitério. E na sequência, o tempo foi passando e eles lá em Ji-Paraná se dedicaram ao Instituto Híbro, que hoje é o seminário presbiteriano, funciona naquela cidade. E alguns anos depois se dirigiram para Alvorada do Oeste. Lá em Alvorada, pastoreando a igreja ali, tiveram o privilégio de organizar o colégio presbiteriano, a escola presbiteriana de Alvorada do Oeste. A Darcy era professora lá e depois foi coordenadora. O reverendo Paulo foi aluno dela lá naquela escola. E na sequência, em 1999, eles voltaram para Ji-Paraná para mais uma temporada de trabalhos ali no Híbro. O último campo que eles pastorearam aqui foi em São Miguel do Guaporé. E foi lá em São Miguel que eu conheci Rondônia. Nessa época eu estava fazendo engenharia elétrica. E a faculdade entrou de greve. Faculdade pública entrou de greve. E eu estava, assim, muito desanimado com o curso. Porque tudo que eu mais gostava de fazer estava ligado ao trabalho da igreja. Mas eu olhava para a vida do meu tio e falava assim, não quer ser pastor, não. Mas, faculdade de greve, virei para o meu pai e falei, pai, eu quero fazer uma viagem. Ele me falou, para onde você quer ir? Ele falou, eu quero ir para Rondônia, quero conhecer o trabalho do tio Samuel. E foi quando, em 2005, eu conheci e vim aqui para Rondônia pela primeira vez. Primeiro em Ji-Paraná e depois fui para São Miguel. Fiquei 15 dias aqui. Passei por todos esses campos que eu falei aqui para vocês, menos por Porto Velho. E cada lugar que eu chegava, as pessoas iam falando, eu converti com o ministério do seu tio. Eu aprendi a ler a Bíblia nessa igreja aqui. E foi muito interessante essa experiência para mim. Enquanto eu estava lá em São Miguel do Guaporé, eu senti uma profunda convicção de que Deus estava me chamando para o ministério pastoral. E foi aqui em Rondônia que eu tomei a decisão de deixar a faculdade de engenharia elétrica e me preparar para o ministério pastoral. Eu sou muito grato aos irmãos pela história da igreja aqui nesse lugar. Vocês têm dado muito fruto. E vocês não sabem, mas vocês têm mandado pastores, presbíteros, diáconos, o Brasil inteiro. É porque a gente não tem a visão assim do todo. Mas é muito interessante que quando a gente ouve alguém contando a história de um único ministério, a gente fica parando para pensar assim, o que Deus tem feito, por exemplo, ao longo da história de 41 anos dessa igreja. Quantas pessoas têm conhecido o Evangelho? Quantos irmãos têm amadurecido na fé? Quantas pessoas têm experimentado a graça da bênção de Cristo através da presença dos irmãos aqui? E hoje eu gostaria de, olhando para esse texto que nós lemos, estudar como Deus guia o seu povo ao longo da história, à medida que o tempo passa. E em resumo, o que eu quero trabalhar com vocês aqui é que Deus conduz a sua igreja através do tempo. E Ele faz isso, sobretudo, por meio da sua palavra, nos concedendo a sua companhia.
É isso que eu vou trazer aqui para vocês. Deus guia a sua igreja ao longo da história, sobretudo através da sua palavra, nos concedendo o privilégio da sua companhia. Esse texto é um texto muito conhecido. Se você vem a essa igreja ou comunga em uma outra igreja há algum tempo, certamente conhece a história de Josué. Josué foi aquele fiel auxiliar de Moisés, que ao longo de todo o seu ministério no deserto, foi o primeiro a crer que Deus tinha uma terra para o seu povo. Quando Moisés escolheu 12 espias, foi Josué e Caleb, foram os dois que voltaram com um testemunho de fé para Israel. Josué não se apartava da tenda, e em todas as atividades de Moisés, ele estava ali do seu lado. Acontece que o tempo passou, e o texto que abre o livro com o nome de Josué, é essa transição de ministério, da liderança de Moisés, para a condução e conquista da terra, através do ministério de Josué. Se não, veja você o versículo de número 1. Sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, o meu servo, é morto. Dispõe-te agora e passa o Jordão. É interessantíssimo perceber que essa transição de liderança, ela foi conduzida pelo Senhor. E por que ela foi necessária? Eu não sei se você já parou para pensar nesse assunto, mas o povo de Deus é um povo de uma história muito comprida. Se a gente for começar aqui a relatar a história dessa igreja, as muitas histórias que compõem a história dessa igreja, a gente pode ficar aqui um ano inteiro só batendo papo. Mas a verdade é que a história dessa igreja aqui é só um pedacinho muito pequeno da história da igreja do povo do Senhor. Para pensar. O povo de Deus não nasceu na reforma. Nós temos alegria de dar o testemunho da tradição da reforma nos nossos dias, da reforma protestante. Mas nós entendemos perfeitamente que a igreja não nasceu na reforma. A igreja foi estabelecida pelo próprio Jesus em seus apóstolos, e nem assim, há mais de 2000 anos atrás, nós podemos dizer que aquele foi o começo da história do povo de Deus. Certamente é o começo do povo de Deus em uma nova fase da história, na nova aliança. Mas aqui, no texto que nós estamos lendo, nós estamos olhando para a igreja na antiga aliança, a igreja no Antigo Testamento, o povo de Deus na velha aliança. Esse povo aqui, que estava lutando para conquistar a terra de Canaã, é o nosso povo. Conquanto nenhum de nós aqui, ou talvez poucos de nós, tem algum parentesco judaico, nós olhamos pela fé para a igreja do Antigo Testamento e falamos assim: esse é o nosso povo, essa é a nossa história. Isso tem uma implicação direta na maneira como a gente encara a igreja. É porque a vida da igreja não está resignada em uma única geração. Nós servimos o Deus que é fiel de geração em geração. Isso fica muito claro aqui no texto que nós lemos. Deus vai conduzindo o seu povo através da história, e o trabalho não acaba, e a seara continua grande, os ceifeiros continuam poucos, e nós continuamos rogando ao Senhor da seara que traga mais ceifeiros para o meio do seu povo, para que a gente, na nossa geração, consiga transmitir a tocha da fé. Há quem diga que se o evangelho morrer na nossa geração, nós fracassamos como cristãos. Nós não estamos aqui simplesmente para que a nossa geração sirva ao Senhor. Nós estamos aqui para entesourar para a próxima, para fazer com que os nossos filhos, os nossos netos,
recebam o legado de um povo que andou com Jesus. E essa é a beleza da gente, de vez em quando, fazer uma pausa na programação ordinária da igreja e celebrar o tempo que Deus tem nos abençoado. Porque não é simplesmente uma atitude da gente olhar e ficar falando assim, ufanisticamente, veja essa igreja, veja a nossa história, veja como nós somos importantes. Não. É aprender a lembrar que durante todo esse tempo é o Senhor que tem nos conduzido. É Ele que tem guiado. E Ele tem feito isso não somente na nossa geração. Quantas e quantas gerações para trás foram impactadas por o Evangelho para que a gente estivesse aqui hoje? Eu compartilhei aqui com vocês o fato de uma grande influência para eu ter decidido o caminho pastoral, ter saído aqui de Rondônia, do ministério de alguém que a maioria de vocês não conheceu. Mas veja que Deus vai trabalhando ao longo da história para que a gente possa experimentar a graça dele na nossa geração. Isso não fica aqui, vai para frente. Mas como que essa transição de uma geração para outra acontece na dinâmica da história da igreja? Você poderia olhar para o texto e falar assim, certamente, através dos seus líderes, esse texto está falando sobre a liderança de Josué, continuar o legado de Moisés. Mas essa é uma leitura incompleta do texto. Se você reparar bem, a tocha da fé foi transmitida na história pelo mesmo princípio que fez com que ela chegasse na nossa geração. Se não, veja você o versículo de número 7. Qual é a instrução que Deus dá a Josué? Ele diz o seguinte: tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer, segundo toda a lei do meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar desse livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer, segundo tudo quanto nele está escrito. Só até aqui. Veja bem, Josué aqui recebe um legado da geração anterior. E é claro que isso está ligado à pessoa de Moisés e toda a condução, a liderança de Moisés. Mas o centro da influência não era a pessoa de Moisés. O centro daquilo que ele recebeu é a palavra. Quando Deus fala com Josué, ele diz o seguinte: você vai seguir o exemplo de Moisés? Não. Ele diz: você vai seguir o meu livro. Circunstancialmente, Deus usou Moisés para registrar toda a escritura que Josué tinha disponível. Mas o princípio era que a tocha da fé, a liderança do povo de Deus, continuaria no caminho certo, não por causa da personalidade de Moisés ser imitada, nem por conta da vida de Josué ser muito especial. Deus vira para Josué e fala assim: a sua prioridade é andar na minha presença a partir daquilo que eu já te revelei. Meus irmãos, há alguns verbos aqui nesse texto que a gente precisa prestar atenção. Dá uma olhada que interessante no versículo 8. Não cesses de falar desse livro da lei. Falar do livro. Ao longo da história dessa igreja, todos os cultos, todas as reuniões, elas são em volta do quê? Da palavra de Deus. Deus tem levantado homens abençoados como o pastor Luiz, como o pastor Lucas Taube, que passou por aqui, como o pastor Samuel, que não serviu como pastor dessa igreja aqui, mas influenciou o presbiterianismo nessa religião.
Mas não está nesses homens a condução do povo de Deus. A condução do povo está na palavra. Em nós nos reunirmos em volta da palavra e experimentarmos a direção de Deus. Nossos líderes, as pessoas que caminham conosco, elas são importantes na mesma proporção em que nos falam da palavra, em que nos dão contato com ela. E não é simplesmente tratar esse livro como se ele fosse um amuleto, porque o poder da palavra, ele está muito associado também, não exclusivamente, mas também em nós vivermos por essa palavra. Fazermos segundo tudo que nele está escrito, que é o segundo verbo que eu quero te chamar a atenção. Primeiro é, fale da palavra. O segundo, para fazer tudo quanto nele está escrito. Mas não é simplesmente um conhecimento prático, em que a gente aprende a ser família, a trabalhar, a inclusive nos vestir a partir da palavra. É mais do que isso. É nós entendermos quem Deus é, meditando na palavra. E esse é o terceiro verbo. Olha para o texto. O texto diz o seguinte, no versículo de número 8. Antes, medita nele dia e noite. A palavra meditar aqui não é aquela meditação transcendental, oriental, em que as pessoas tentam esvaziar a sua mente de tudo o que as apavora. A palavra meditar aqui está associada àquilo que aprendemos no capítulo 1 de Salmos. Salmo 1. Bem-aventurado o homem, como é? Que não anda, não se detém, nem se assenta, antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei, qual que é a palavra? Medita de dia e de noite. O coração dele está ligado nesse negócio. É assim que Deus conduz o seu povo. Ele levanta homens e mulheres valorosos na história, para que a palavra seja falada, para que a palavra seja ensinada a ser praticada, para que a palavra seja profundamente meditada. Esse é o grande legado do povo de Deus, e é por isso que a igreja do Senhor Jesus é um povo que não ficou numa geração lá atrás. É por isso que a tocha da fé vem sendo transmitida de geração em geração. Mas sabe qual que é o nosso maior patrimônio? Eu cheguei aqui, eu fiquei impressionado com o tanto que esse templo aqui está bonito. A estrutura física que vocês têm aqui é de fato muito boa. Vocês têm feito bom uso dos recursos do Senhor. Mas se tem uma coisa que é de fato o nosso maior patrimônio, é a realidade de nós termos a convicção de que o Senhor caminha conosco ao longo da história. O Senhor é conosco. E esse é o conteúdo da promessa que é dada a Josué aqui. Se não, veja você no versículo de número 5. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. E veja o destaque. Como fui com Moisés, assim serei contigo. E ainda no versículo de número 9. Não te mandei eu, ser forte, corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. É preciso de muita coragem para obedecer a palavra de Deus num mundo tão complicado como o nosso. É preciso coragem para abrir a boca e falar da palavra numa cultura tão hostil ao Evangelho. E olha que nós experimentamos liberdade de culto e de pregação, mas ainda assim não é fácil. Mas
É curioso que nós, povo de Deus, desfrutamos do privilégio, da coragem daqueles que vieram antes de nós, plantando igrejas e fazendo o reino de Deus avançar em fronteiras em que ele ainda não tinha alcançado. O estado de Rondônia, do ponto de vista de sua emancipação, é um estado muito recente. Ele tem um pouco mais do que 40 anos, 43 anos. A história dessa igreja aqui está ligada a esse processo de emancipação. Mas veja, alguns homens, algumas mulheres antes de nós, não somente construíram a estrutura física das cidades que nós desfrutamos hoje, mas muito mais do que isso. Esses caras pegavam jipes, lombo de cavalo, e saía no meio dessas mata, cerrado, e ia desbravando o Brasil com Bíblias, pregando o Evangelho em fazendas e realidades que hoje nós aqui no ar-condicionado não temos ideia de como é que é isso aí. Eu sinto vergonha quando me perguntam, e aí, a viagem foi difícil? Difícil, eu vim de avião. Difícil. Eu já ouvi histórias do meu tio contando que de Cuiabá até Ji-Paraná, quando não havia a estrada asfaltada, eles gastavam 20, 25 dias. Numa viagem que hoje a gente faz em pouquíssimo tempo. É preciso fibra, meu amigo. É preciso coragem. E Josué estava diante de uma situação como essa. E é verdade que hoje os desafios da nossa geração são outros. Mas eles precisam de coragem também para ser vencidos. Cada geração recebe do Senhor a tarefa que lhe cabe. A grande questão é, o que cabe a nós nessa altura da história da primeira igreja presbiteriana de Jaru? O que cabe a você? O que cabe a mim? Nessa noite, eu vim aqui para falar que Deus precisa de homens e mulheres fortes e corajosos nessa cidade. E nossa garantia para isso, não é porque nós somos presbiterianos, reformados, não. Nossa garantia é que Deus conduz o seu povo. E Ele faz isso através da palavra. E nós não estamos órfãos. Ele vem com a gente. Sobretudo por causa de Jesus. Quando Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo escolheu dar um nome a seu Filho, Ele disse lá em Isaías capítulo 7, o seu nome será Emanuel, Deus conosco. A promessa que foi feita aqui a Josué, ela é uma promessa que apontava para o ministério de Moisés. Fala, como eu fui com Moisés, eu vou ser com você. Mas nós desfrutamos de uma promessa muito maior do que Josué. Nós sabemos que o nosso Deus se chama Deus conosco. Nós servimos ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. E é por isso que nós podemos ter certeza, nas noites mais difíceis, diante dos desafios mais complicados, que a providência do Senhor reservar para a nossa geração, aqui no testemunho do Evangelho, o Senhor é conosco. Eu quero encerrar esse nosso momento de meditação fazendo alguns desafios para você. Primeiro eu quero falar aqui com os pais. Se você tem filhos aí até 12, 15 anos, eu quero falar diretamente com você. Você já contou a sua história com o Senhor para o seu filho? Como é que você veio para o Evangelho? Como é que Jesus te trouxe? Se você não fez isso ainda, eu queria desafiar você a fazer isso essa semana. Olha, eu ouvi o Evangelho pela primeira vez,
foi nessa ocasião aqui. A minha história com Cristo é assim. Meus irmãos, nós precisamos contar para a próxima geração o que o Senhor fez, os grandes feitos do Senhor do passado. Eu fiz apenas um pequeno relato aqui de como Deus me chamou para o ministério pastoral através de um pastor que muitos de vocês conheceram. Mas você precisa contar a sua história com Jesus. Você precisa contar isso. E não somente com seus filhos, agora eu quero falar com todo mundo. Sabe que basicamente o que é evangelizar? Contar a sua história com Jesus. Eu era assim, a minha vida estava nessa direção. Jesus me encontrou e os sinais desse encontro permanecem até hoje. E eu gostaria muito que você tivesse essa experiência que eu tive. Você já convidou a Cristo para governar a sua vida? Isso é evangelizar, gente. É simples assim. É contar para as pessoas a sua história com Jesus. Eu quero também aplicar essa palavra aqui para um público muito específico. Criançada. Você. Como é que você chama? Miguel? Bernardo? Foi o que eu falei. Os próximos pastores dessa e de muitas outras igrejas estão sendo formados por aqui. E é bom que vocês saibam disso. É bom que vocês estejam atentos a isso. Essa igreja, essa região, tem se tornado um celeiro de pastores, missionários, evangelistas, presbíteros, diáconos, professoras, gente que Deus tem levantado para abençoar nossa nação e outros lugares. Eu queria desafiar você a orar por isso. Orar pela próxima geração de pastores, de Josués, que o Senhor vai levantar aqui no meio de vocês. Vocês precisam estar atentos com isso. Vocês precisam olhar para esses meninos e falar assim: nós estamos cuidando desses meninos para eles nos liderarem daqui a pouco. É esse o espírito que leva uma professora para dentro de uma sala de escola dominical. Ela está cuidando das crianças que vão, quem sabe, pastorear seus bisnetos. E por aí vai. Essa é a mentalidade do povo de Deus, porque a gente sabe que Deus vai conduzir na história. Quem sabe Deus não está incomodando o seu coração nessa noite aqui para olhar para o ministério pastoral, para a evangelização de povos ainda não alcançados, para as fronteiras das cidades do estado de Rondônia que ainda não tem uma igreja organizada. Quem sabe não é você que vai plantar essa igreja? Talvez o Senhor tenha trazido você aqui nessa noite para desafiá-lo pela primeira vez com esse assunto. Eu falo isso com muita clareza porque foi muito perto daqui que o Senhor brilhou meu coração para o ministério pastoral. Feche os seus olhos. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos pelo cuidado, provisão, graça do Senhor sobre a história dessa igreja. Bendito seja o teu nome, porque de geração em geração a tua fidelidade tem se renovado, tem abençoado, ó Deus, não somente essa cidade, mas eu sou testemunha de algumas pessoas que passaram por aqui e ministram sobre a minha vida. Deus, nós clamamos para que o Senhor abençoe o teu povo com a tua palavra. Nos faça mais profundos, nos faça mais práticos, nos faça, ó Pai, mais amorosos com o Senhor e com a direção que o Senhor nos dá. Bendito seja o Senhor pela tua palavra. Nós cremos na tua companhia,
Nós cremos, ó Deus, que nós estamos aqui pela Tua graça. E nesses dias, ó Deus, de celebração da história dessa igreja, nós pedimos ao Senhor que o Senhor desperte vocações nesse lugar. Que o Senhor avive a Tua obra naqueles que estão frios na fé. Que o Senhor, pela Tua graça, edifique um pouquinho mais do Teu reino no nosso coração. Nós oramos assim com fé, em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe.